Personalidades dessa semana traz dois momentos. Um primeiro momento de como é que está sendo o posicionamento do sindicato, dos químicos de Bauru, numa visão local, nacional e internacional. Num segundo momento, vamos rever Formandas e Serviço Social de há 25 anos atrás, turma de 1989. Isso e muito mais eu mostro para você dentro de instantes. Ao nosso lado, Edson Bicalho. Ele que aproveita para, com a sua múltipla atividade, não só falar do Sindicato de Bauru, mas ele também fala em nome de federação, fala também em nome de entidades internacionais. E é sobre isso que a gente vai tentar trazendo personalidades desta semana. Na área do trabalho, na área do trabalhador, e fazendo este cenário internacional, o que foi possível trazer de experiência para o Brasil e levar das experiências do Brasil para essa reunião no Uruguai? Bem, nós fizemos uma reunião no Uruguai da direção da América Latina e do Caribe, da Industrial Global Union, onde nós discutimos vários temas, né? Inclusive no dia da reunião foi o dia da posse do novo presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez. Eu estive na posse, não consegui estar com o presidente porque a multidão estava na rua, evidentemente, por um feito histórico. E lá nós discutimos principalmente a crise econômica que assola o mundo e a crise econômica que assola a América Latina, as dificuldades que o Brasil vem enfrentando, que é um dos maiores protagonistas da América Latina, sem dúvida nenhuma, e com reflexos, inclusive, no mundo, no comércio mundial. Então, nós discutimos a crise, a possibilidade da perda de postos de trabalho no Brasil, as dificuldades enfrentadas também pelo governo argentino, a crise que a Argentina atravessa, que são os dois maiores países da América Latina na questão comercial, e quais os reflexos que isso traz diretamente para nós, para os trabalhadores e para as trabalhadoras, né? Que é a perda dos postos de trabalho e os ajustes fiscais que estão sendo propostos nesses países. O Uruguai também, o novo presidente assumiu com uma responsabilidade de reduzir a inflação, que lá gira em torno de 8% ao mês. Também o presidente, em seu discurso de posse, prometeu que já de imediato vai trabalhar para reduzir a inflação no Uruguai, o que acaba corroendo o poder de compra das trabalhadoras e dos trabalhadores. Então nós fizemos essa discussão. Nessa reunião nós marcamos agora, nós vamos ter nos dias 8 e 9 de abril uma reunião da Direção Regional da América Latina e Caribe na Cidade do México, onde nós vamos discutir também a crise que o México também atravessa e buscar sempre as oportunidades para que nós possamos amenizar as perdas que as trabalhadoras e os trabalhadores poderão sofrer nessas discussões, principalmente nas questões comerciais. E nós temos o Mercosul, que é um bloco extremamente voltado para a questão comercial. Nossa luta para que ele tenha também um olhar voltado para o social, para a inclusão das pessoas, para a livre circulação das pessoas, e que não seja somente uma visão comercial, diferentemente do bloco europeu. A União Europeia, ela tem o seu olhar comercial, mas tem também o seu olhar social. E é isso que nós queremos discutir no Mercosul, onde o mundo se fala em discussão de comércio globalizado, acordo União Europeia-Mercosul, acordo do Mercosul com os BRICS, acordo do Mercosul com os Estados Unidos, e nós temos que estar atentos porque nestes acordos comerciais nos interessa muito porque está clara a discussão do trabalho, de que forma que o trabalho é elaborado, quais são as condições. Então a nossa discussão ela é também nessa linha. Voltando para o estado de São Paulo, não é só interessante colocarmos o discurso, mas é importante também a gente estar em contato com quem efetivamente representa na parte política esta área do trabalho. Como é que foi a participação de Bicalho, obviamente ali representando seu sindicato, federação, tudo mais, na posse do secretário de Relações do Trabalho do Estado de São Paulo, e também já aproveitando o gancho
da reunião na Fiesp, porque precisa-se entender que trabalhador e gerador de trabalho, quer dizer, tem que andar juntos, né? Tem que saber cada um a sua cota, a sua participação, para que o governo também não se exima da sua responsabilidade e queira que só empresários e trabalhadores paguem a conta quando há necessidade também de enxugamento em outras partes. Nós também estivemos presentes na posse do novo secretário de Emprego e Relações de Trabalho, José Luiz Ribeiro, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, é um grande amigo nosso. Fomos lá prestigiá-lo e levar o nosso fraterno abraço. É uma secretaria muito importante, uma secretaria que cuida da qualificação, da requalificação das trabalhadoras e dos trabalhadores, da criação dos postos de atendimento ao trabalhador, também do Banco do Povo Paulista. São formas de fomento para aquelas pessoas que perdem os seus empregos, uma possibilidade de uma recolocação no mercado de trabalho e também a possibilidade de ter o seu negócio através do Banco do Povo Paulista. Então nós fomos lá prestigiar o Zé Luiz e no mesmo dia nós fizemos uma reunião com a diretoria da Fiesp e as 6 centrais sindicais brasileiras, onde nós discutimos coisas de interesse comum, que os empresários por manter as suas empresas funcionando e nós para não perdermos os nossos postos de trabalho. E lá nós discutimos e definimos que nós vamos juntos ao Congresso Nacional pressionar para que as medidas provisórias 664 e 665, que traz sérios prejuízos à classe trabalhadora brasileira, não sejam aprovadas pelos senhores deputados e senadores, e também a 669, que aumenta a carga tributária para boa parte da indústria brasileira. Então nós tiramos de comum acordo, criamos um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho composto por representação das centrais sindicais e da Fiesp vai trabalhar e apresentar uma contraproposta ao governo federal. Nós entendemos que o Brasil, que é um dos países que tem a maior taxa de juros do mundo, o país que tem a maior carga tributária do mundo, com pouco retorno dos benefícios dessa carga tributária que nós pagamos, nós não podemos nos dar ao luxo de continuar aumentando a taxa de juros e continuar dificultando o acesso ao crédito, que inibe o crescimento e a criação de novas e pequenas empresas, que são as maiores geradoras de postos de trabalho. E também nós não podemos aceitar que reduzam os benefícios da classe trabalhadora. Então nós juntos vamos elaborar esse documento, vamos discutir, já estamos fazendo um plantão semanal das centrais sindicais, nós temos um grupo de dirigentes que estão em Brasília toda semana de terça, quarta e quinta, visitando o gabinete dos deputados e dos senadores, e acompanhando as votações no Congresso Nacional, que são de nosso interesse para que a classe trabalhadora, mais uma vez, não pague essa conta. Então, nós entendemos que tem que fazer ajustes, tem que fazer aperto, mas que o governo tem que fazer a sua parte, tem que cortar os seus gastos, simplesmente aumentar a arrecadação sem cortar os gastos, na nossa visão, é uma medida equivocada, tendo em vista que nós vamos com isso perder postos de trabalho e vamos perder a competitividade da indústria brasileira, que isso é muito ruim para nós trabalhadoras e trabalhadores. Bom, foi se falado que está aí se discutindo sobre a reunião que começou o nosso bate-papo aqui no Personalidades dessa semana em relação, ou melhor, com as relações exteriores. E justamente está na pauta de Bicalho, obviamente junto com outros dirigentes sindicais, uma visita também ao ministro das Relações Exteriores. Qual é essa pauta, Bicalho? Bom, nós fizemos uma reunião este semestre, a presidência pro tempore do Mercosul, ela é rotativa e a cada 6 meses ela fica com o país. Então, nesse semestre, a presidência pro tempore do Mercosul está com o Brasil. Nós fizemos essa discussão com o ministro que trata da dimensão sociolaboral do Mercosul para discutir como é que o Brasil vai conduzir a sua presidência pro tempore, que termina em julho, organizar algumas atividades, algumas reuniões, como as reuniões sociolaborais, as reuniões que tratam da questão trabalhista, as reuniões que tratam da questão da integração, a reunião que trata também da questão comercial, que é o Grupo do Mercado Comum, que se reúne, discute, e depois essas discussões
todas elas saem um documento que é levado à cúmbre dos presidentes, ou seja, à reunião dos presidentes dos países do Mercosul. Falamos das dificuldades que o Brasil atravessa neste momento, das dificuldades da Argentina, que deverá ter eleições o ano que vem. Então, as dificuldades elas são muito grandes porque, além do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, nós temos a inclusão da Venezuela, que passa por uma grave crise política e econômica. E nós temos agora também, para finalizar, talvez agora na presidência pro tempore do Brasil, a entrada da Bolívia nesse grupo do Mercosul, que também traz uma grande preocupação para nós, e também agora tem o pedido formal de entrada do Equador no bloco do Mercosul. Então nós fizemos uma ampla avaliação das dificuldades que estão sendo encontradas nesses países do Mercosul agora, e também com essas dificuldades que cada país atravessa, você tem uma dificuldade de fortalecer o bloco. E não conseguindo fortalecer o bloco, você não consegue fazer negociação comercial em bloco. Os Estados Unidos, a União Europeia e os países asiáticos têm muito interesse em fazer acordos comerciais bilaterais com o Brasil, mas o Brasil resiste em fazer isso em respeito ao Mercosul. Então, o Brasil quer fazer uma negociação como bloco. Então, primeiro nós precisamos fazer os ajustes que nós temos que fazer dentro do bloco, para depois o bloco ter o fortalecimento necessário para fazer as negociações comerciais com os Estados Unidos, com os asiáticos e também com a União Europeia. Nós falamos também de algumas coisas que estão pendentes, que nós estamos cobrando dos governos, que é a questão da livre circulação das pessoas, ou seja, um trabalhador brasileiro, ele pode trabalhar ou morar em qualquer um desses países. Ele ter a livre circulação dele poder ir e vir como um cidadão do Mercosul, como acontece, por exemplo, na União Europeia. E uma discussão importante que tem acontecido nos últimos tempos é que um trabalhador brasileiro, por exemplo, que mora e trabalha na Argentina, ao se aposentar, ele tem dificuldade em contar o tempo que ele trabalhou na Argentina para efeitos de aposentadoria. E isso, graças a Deus, tem andado um pouco. Nós temos conseguido já alguns casos de trabalhadores. O acordo entre Brasil e Argentina já está firmado. Nós queremos a extensão do acordo para o bloco todo, para todo o Mercosul, que o tempo trabalhado em cada país conta para efeitos de aposentadoria e cada governo assume a sua parte. Por exemplo, se trabalhou 20 anos no Brasil e 10 na Argentina, o governo brasileiro assume os 20 anos e o governo argentino assume os 10 anos. Ou seja, a trabalhadora e o trabalhador vai ter o seu tempo respeitado para efeitos de aposentadoria. A grande dificuldade aí é que os sistemas previdenciários são diferenciados. Então, o Brasil tem um sistema, a Argentina tem outro, o Uruguai tem outro, o Paraguai tem outro, a Venezuela tem outro, a Bolívia tem outro. A grande discussão agora é como uniformizar esses programas, uniformizar o tempo de contagem e o formato das aposentadorias. Então, esse é um dos vários temas que nós discutimos com os governos na questão do Mercosul. Então, nós olhamos também, novamente, a questão das negociações comerciais, em que formas que elas serão realizadas para preservar os nossos direitos. Gente, deu para ter aí uma noção geral, mas o dia a dia do sindicato, que tem uma área de atuação enorme, né, continua, mesmo porque Bicalho, ele respira trabalho, vocês estão percebendo, né? E então tem Araçatuba, e depois de Araçatuba ele já tem outras atividades, até mestre de cerimônia em uma atividade em São Paulo. Mas é ele que conta para a gente. Bem, nós vamos hoje começar a partir das 14 horas em Araçatuba o nosso seminário de montagem de pauta da negociação coletiva do setor de etanol. Então serão 2 dias de seminário, nós estamos reunindo dirigentes sindicais do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, Paraná, para discutir um pouco a situação desse setor que é tão estratégico para o Brasil e que atravessa uma crise séria por clima, por falta de investimentos, por falta de uma política definida para esse setor. Na sequência, nós teremos já na sexta-feira a nossa rodada de negociação, a primeira rodada de negociação do setor farmacêutico com o Sindicato da Indústria Farmacêutica em São Paulo. A data base do setor farmacêutico é 1º de abril e o de etanol 1º de maio, então nós estamos aí com 2 campanhas salariais importantes na condução. E também na sexta-feira à noite, na Câmara Municipal de São Paulo, nós teremos a posse da nova diretoria do INSPIR, que é o instituto que trata da questão racial. E eu fui convidado para ser o mestre de cerimônia dessa solenidade de posse, aceitei com todo carinho, evidentemente.
E terminando lá na sexta-noite, já retorno correndo aqui para Bauru, que nós temos reunião de diretoria no sábado de manhã, para poder organizar. Então, é possível fazer tudo isso quando você tem um trabalho em equipe. Então, a nossa visão é trabalhar em equipe, dividir tarefas, dividir responsabilidade. E graças a Deus nós temos aqui no Sindicato dos Químicos de Bauru uma diretoria bastante responsável e comprometida. Temos também os nossos funcionários, os nossos assessores. Então nós temos uma grande equipe, formamos uma grande família e distribuímos as tarefas para que várias coisas possam acontecer e nós garantirmos a nossa participação em todos os espaços, lutando para defender a classe trabalhadora brasileira, lutando para defender o nosso Brasil, a nossa democracia e a nossa existência. Essa parte do programa Personalidades é uma parte muito gostosa. Por quê? Porque a gente vai poder reviver, a gente vai poder rever pessoas que fizeram, e o programa de hoje vai mostrar que continua fazendo parte das nossas vidas. Eu vou chamar aqui para bater um papo com a gente a Devanil Calabrese. A Devanil que há 25 anos atrás, com uma turma de serviço social, teve a alegria de poder estar se formando. E hoje, no dia 20 de março, uma das salas em que eles receberam a sua formação, vão poder estar reunindo professores, ex-colegas e até o bedel, o senhor Dionísio Tech. Mas agora eu quero falar com a nossa querida Devanil. Por quê? Porque veja bem, vocês se formaram há 25 anos atrás, portanto é a turma de 1989. Quando foi que você começou a fazer parte do corpo docente da IT? Depois que você se formou, Devanil? Isso. Efetivamente, eu fui contratada de 1º de setembro de 1990, mas aqui, substituindo, eu já vim logo 6 meses após a formatura. Então, logo na metade, quase que no mês de maio, por aí, de 90, eu já estive aqui substituindo uma colega e nunca mais saí. Isso é só para a gente sentir como que essa família IT, uma vez IT, sempre IT. Mas não fica só por aí não, quer ver só? Hoje, além de docente, qual outra atividade ligada também à IT e à Fundato que você desenvolve diariamente, Devanil? Bom, antes eu quero dizer que a IT, para mim, é a minha casa, é a minha segunda casa, é uma instituição que eu amo muito, de paixão, e é aqui que eu passei grandes momentos da minha vida, conhecendo tanta gente maravilhosa, tanto coordenadores, diretores, professores, alunos, que depois se tornam grandes amigos. E hoje eu também exerço uma outra atividade no escritório jurídico que a IT tem em parceria com a Fundato e a Defensoria Pública do Estado. E nós atendemos pessoas que se dirigem até a Defensoria que elas não possuem condições para contratar um advogado, então elas vêm, a justiça gratuita. E nós atendemos aqui bem na porta da IT, faz parte até quase que do prédio, as pessoas que nos procuram diariamente. Eu já estou aí há 4 anos. Então a gente, quando, por exemplo, fala em serviço social, a gente não imagina a gama de mercado de trabalho que se tem. Pode ser a docência, como o Devanil já nos falou, pode ser nesta prestação de serviço importantíssima de cidadania, né? De dar condições às pessoas. Mas você falou Fundato. Explica para os amigos de personalidades o que vem a ser essa Fundato. Então, a Fundato é a Fundação Toledo. É uma fundação, né, que faz parte também aqui da casa, e ela tem alguns institutos. Esses institutos, eles oferecem serviços para a população
em estado de vulnerabilidade, né? Pessoas que não têm condições, que moram em locais bastante distantes, periferia. E ela tem vários institutos. Tem o CIT lá no Parque Santa Cândida, tem também no Jaraguá. Então, no centro da cidade também tem algumas instituições e tem o nosso escritório. Então, a Fundação Toledo, ela é composta por alguns institutos e esses institutos é que fazem os serviços para a população mais carente. Está ao nosso lado aqui um dos B10 mais experientes da casa, da Instituição Toledo Ensino, continua na atividade. E hoje, dia de festa, dia de lembranças, e o senhor Dionísio está preocupado porque ele está em serviço. Então ele tem que ir lá para a ala de direito, porque os alunos estão esperando ele passar com a lista de presença. Senhor Dionísio, receber e rever essas meninas de 1989, nessa festa bonita aqui na IT, o que significa para esse coração que já viu tantos jovens, continua vendo tantos jovens e continua jovem, apesar da existência do senhor? Me sinto bem satisfeito de ver, reencontrar esse pessoal todo, né? Depois de 25 anos. Então a gente se sente bastante satisfeito, alegre de estar também nessa festa. Bom, se vocês pensam que as alunas só eram de Bauru, estão enganadas. Porque aqui, por exemplo, veio de Votuporanga, Regina Nunes Silva. Mas ela tem uma história linda, porque, como das demais, formou-se no ano de 1989. E depois, Regina? Depois, eu saí da faculdade, fui para Votuporanga, em janeiro, dia 10 de janeiro, eu já estava trabalhando. E desde então estou trabalhando. Aí eu passei por prefeituras, hoje eu estou no estado, estou no sistema prisional. Até um mês atrás eu era diretora, agora eu não sou mais porque foi uma opção minha, voltar a atuar como assistente social. Como que é um trabalho de assistente social num sistema prisional, Regina? É um trabalho que exige muita criticidade, é um trabalho que exige da gente conhecimento, mas acima de tudo, muita humanidade, né? Você ter muita humanidade e cuidar com as regras, é esse o trabalho do serviço social. Mas é o cuidar sem preconceito. Agora, eu fiquei sabendo que você foi uma das grandes responsáveis por movimentar aí online, principalmente, para que as pessoas pudessem estar neste 20 de março de 2015 aqui na IT, matando saudades, revendo professores, revendo o Bedel Dionísio. Como é que foi, com tanta atividade que você tem, ainda arrumar tempo para poder rever as amigas, poder rever os ex-professores nessa noite gostosa e descontraída? Então, é porque a gente saiu da faculdade, nunca mais se vimos. De verdade, a gente está se vendo hoje, depois de 25 anos. E nós começamos assim, a procurar pela internet mesmo, achar por nome, onde que estava, e fomos fazendo convite. A gente está se organizando faz um ano para acontecer isso. Já mudamos a data, voltou, isso aconteceu. O mais importante aqui, falta muita gente, mas o ano que vem, quem sabe, né? Vai vir mais. É óbvio que a nossa vontade seria mostrar todo mundo, né, que vieram, mas a Regina, como uma das corresponsáveis aí, porque ninguém trabalha sozinho, ainda mais em serviço social, né? Todo mundo ajuda todo mundo, mas ela lembra bem, por exemplo, além de Votuporanga, além de Bauru, quem mais que marcou presença e falou, com chuva ou sem chuva a gente vai estar lá? A Shirley de Campinas já chegou, falta a Hélida, que está em Limeira. A Giovana, que é aqui de Bauru, a Rosemira, que é aqui de Bauru, e a Gilda, que é de uma cidade da região aqui, mas também deve chegar um pouquinho mais tarde, mas vai chegar. E os professores que falaram que viriam de um jeito ou de outro, quais são? Então, é o Guerino, que já chegou, a professora Edna, que parece que confirmou, a Aldaleia, que está chegando, os outros, a Divanil que convidou. O professor Hilário também falou que viria. O professor Hilário Rossi também. Não importa o tempo. 25 anos, 1989. Agora, eu convidaria
o professor a olhar para a nossa câmera do programa Personalidades e pedir para que faça aquela viagem gostosa, lá em 1989, matando saudades aqui na lousa da Instituição Toledo de Ensino. Que disciplina dava na época em que essas meninas se formaram em serviço social? Eu lecionei filosofia durante todo o período do serviço social. O que mais marcou o professor Ninim, Querino Ninim, tá? Isto. Nesse período em que, e podendo rever hoje, algumas dessas ex-alunas lá da turma de 1989. Foi muito gratificante quando a gente se viu, primeira coisa que elas lembraram, você falou tal coisa em sala de aula. Foi muito gratificante, 25 anos depois, elas lembram das aulas que elas tiveram aqui em sala de aula. E mostrar também como que é importante essa disciplina da filosofia, não é? Porque é uma disciplina em que você leva para a sua vida. Você fala de outras pessoas que se marcaram em suas vidas, sim, mas esses exemplos e uma presença marcante como do educador Ninim também fica. E esse prêmio de poder revê-lo e lembrar das lições de sala de aula, sem dúvida alguma, é uma coisa maravilhosa. Nos dias de hoje, Ninim, uma pessoa experiente como o que indica os dias de hoje com o comportamento das pessoas, alunos, juventude, em relação a 1989 e 2015? Me lembra que nós somos eternos jovens. Eu sempre falava isso em sala de aula, que o homem não envelhece. O tempo passa, muitas vezes biologicamente ele vai sim passando também, mas a mente do homem é sempre jovem. E eu nunca saio dessa visão de homem. O homem é sempre jovem. E assim chegamos ao término do Personalidades desta semana. Lembrando que na semana que vem tem mais. E de repente, o nosso entrevistado, a nossa entrevistada pode ser você. Até lá.